Curando a Raiz da Alma, de Rebecca Brown. 10º capítulo. Andando no deserto. Os desertos são quentes e secos, com pouquíssimas chuvas, e por causa disso, há baixa umidade do ar e as noites tendem a ser muito frias. Com mudanças tão extremas de temperatura e pouca água, o deserto costuma ser um dos lugares mais difíceis de se viver. Não sei quanto a você, mas alguns dias no deserto eu estaria implorando para ir embora. Fico impressionada como os israelitas ficaram no deserto 40 anos. Mas Deus havia lhes dado a promessa de serem conduzidos a uma terra onde emana leite e mel. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas e dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde emana leite e mel. Êxodo capítulo 3, versículo 16 e 17. Deus havia lhe dado uma promessa e pedido que eles dessem um salto de fé. Mas imagino que não tinha a menor ideia de que passariam ou teriam mudado de ideia. Na verdade, muitas vezes quiseram mesmo voltar atrás. Às vezes, Deus nos conduz a nossas próprias experiências no deserto. Ele sempre nos dá uma promessa, mas antes que tomemos posse dela, Deus costuma nos conduzir a nossa própria jornada em tempos áridos e secos. As condições são duras, muitas vezes. Você questiona como passar por elas e quando Deus a conduzirá, por fim, à terra onde emana leite e mel. A única coisa que é absolutamente essencial é que você permaneça firme em sua fé, porque a experiência de deserto testará por completo a sua fé, e não será somente uma vez. A fé é algo que determina se a sua jornada pelo deserto será de 11 dias ou 40 anos. E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Hebreus capítulo 3, versículo 10. Os israelitas chegaram às portas da terra prometida. Podiam ver a promessa ao seu alcance, mas perderam a sua fé em Deus. Pois para piorar, Deus ordenou que enviasse alguns homens para sondar a terra já prometida. Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Números capítulo 13, versículo 1 e 2. Você precisa entender que Deus já sabia de antemão que esse seria o maior dentre todos os testes de fé que aquele povo já passara. Antes que Deus permitisse que entrasse na terra prometida, eles teriam de provar sua fé no Senhor. Quando os obstáculos na sua frente parecessem insuperáveis, 12 dos que faziam parte da liderança passaram 40 dias observando a terra e perceberam que ela era habitada por gigantes e cidades fortificadas. Imagino que pensavam que seria fácil quando chegasse a este ponto, que apenas deveriam tomar posse da terra e pronto.
mas o medo tomou conta de 10, e esses acabaram se esquecendo de todos os livramentos que o Senhor havia lhe providenciado, e não conseguiram ver como resolveriam a situação. Tenho a certeza de que eles estavam cansados de viver no deserto, mas quando viram a batalha que estaria por vir, ficaram desanimados e decidiram que seria melhor desistir. Havia sido justamente por causa da sua falta de fé em Deus que os israelitas passaram 40 anos perambulando pelo deserto, e parece que não haviam aprendido muita coisa até então. Deus havia se provado a eles diversas vezes, sempre suprindo todas as suas necessidades e os livrando das mãos dos inimigos. Mas eles deixaram que o medo e a dúvida os vencesse, e simplesmente se esqueceram de tudo o que Deus já havia feito. Não tenho dúvida de que uma das maiores razões pelas quais esses líderes perderam a sua fé foi a ira. Como já abordamos no capítulo 4, a ira é uma das causas mais comuns de uma experiência de deserto em nossas vidas. Por causa disso, passamos por provações e sofrimentos, assim como os filhos de Israel. Ficamos prestes a receber a promessa de Deus tem para nós e somos surpreendidos com as informações de que não iríamos recebê-las sem passarmos por uma grande luta e ainda mais provações e sofrimento. Quando estamos sofrendo, costumamos achar que já foi o suficiente e que as coisas serão mais fáceis a partir de então. Não tenho dúvida de que os filhos de Israel acharam isso por causa dos sofrimentos e provações pelas quais já haviam passado, e que agora bastaria entrar na terra prometida e estabelecer seus lindos lares. Eles não pensaram que teriam de passar ainda por mais batalhas e sofrimentos para conquistá-la. Quando viram quanto sofrimento e trabalho envolviam tomar posse da terra, não tenho dúvida de que se iraram com Deus e sentiram que ele estava sendo injusto com eles. Peço agora que você examine com cuidado o seu coração. Você está ou esteve irado com Deus e permitiu que pensamentos de que ele estava sendo injusto com você penetrasse em sua mente? E se sim, então é provável que você esteja caminhando em direção ao deserto. Nada destrói mais a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus do que nós irarmos com Ele, ou permitirmos que pensamentos que Ele está sendo injusto conosco tome conta da nossa mente. Enquanto estivermos vivos neste mundo, estaremos vivendo em batalhas. Haverá muito pouco descanso para nós. O mal não tira folga. Mas Deus está desejando nos dar a graça para continuarmos apesar das dificuldades. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles. Números capítulo 14, versículo 11. Como cristão, essa é uma história importante a ser lembrada, porque o autor de Hebreus nos adverte de que os israelitas conheciam o mesmo Deus que nós conhecemos e que precisamos tomar cuidado para não desistir das promessas que Deus nos deu. É impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima
precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E não nos esquecemos de que a fé é a confiança em algo ou alguém, crença que não é baseada em provas. Biblicamente falando, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo. Ter fé é como pular em uma piscina e deixar que a sua mãe ou seu pai o segure. Costuma precisar de várias tentativas e até que tenha plena confiança de que seus pais não deixarão você cair. Assim é Deus. Ele está pedindo que você confie que Ele irá segurá-lo e não o deixará cair. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Então é extremamente importante que permanecemos firmes em nossa fé, e igualmente que continuamos a aumentar a nossa fé em Deus, permanecendo em Sua palavra e desenvolvendo um relacionamento pessoal com Cristo. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Se você implantar a palavra de Deus nas raízes da sua alma, poderá se segurar nela quando a sua fé estiver em baixa. Também é vitalmente importante desenvolver um relacionamento com Cristo. Quando você passa tempo com Deus diariamente, diversas coisas acontecem. Primeiro, Deus começa a se revelar a você, assim como faz com um amigo com o qual passa tempo junto. Você começa a conhecer a Deus de maneira mais pessoal. Ele também começa a se revelar seus planos e a guiar todos os seus caminhos. É importante lembrar que Deus conduziu os israelitas pelo deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvens, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. Não é fácil enxergar o caminho quando estamos passando pelo deserto. Você precisa de um guia. Meu dia nunca vai bem se não o começo com Deus. Preciso que Deus guie os meus caminhos diários. Quando tenho me encontrado com Deus pelas manhãs, é como tomar o café da manhã com um amigo íntimo e discutir com ele e os meus planos para o dia ou qualquer problema ou preocupação que precise lidar. Quando você começa a andar nesse tipo de relacionamento, confiará que Deus lhe disser e nos tempos difíceis conseguirá lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Os verdadeiros amigos não abandonam nos momentos em que você mais precisa. É algo que você construiu passando tempo junto, confiando que ele o apoiará quando precisar. Deus promete fazer isso em relação a você. As Escrituras dizem: todo aquele que confia jamais será envergonhado. Romanos capítulo 10, versículo 11. Qualquer que seja o seu deserto, eu o exorto a confiar em Deus e a continuar se achegando a Ele. Se você está ou esteve irado com Deus,
Confesse isso a Ele e peça-lhe que perdoe. Lembre-se de que Ele tem o total direito de fazer o que quiser em sua vida. Oro para que você permaneça firme em sua fé e na perfeita vontade de Deus, e no tempo certo Ele o libertará das suas experiências de deserto e o trará para a sua terra prometida, onde emana leite e mel. Também oro para que Ele o guie através do deserto, como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Glórias sejam dadas a Deus.